Terminamos agora há pouco o nosso culto e você é convidado agora a participar desse momento de estudo da Palavra de Deus. As nossas classes estão pausadas, vamos dizer assim, nesse final de semana, né? Com exceção da classe Novos Membros. Então, se você é membro, integrante, melhor dizendo, né, aluno da classe Novos Membros, é importante você entrar na classe específica que está sendo iniciada agora pelo aplicativo Zoom. O link para essa classe está postado, está publicado lá na nossa página, no nosso grupo de WhatsApp da classe, e também na página inicial e na página da Escola Dominical do nosso site. Se é membro dessa classe Novos Membros, se você é de lá, não deixe de seguir o link do Zoom. Se você é aluno de outras classes, né, dessas novas classes que foram criadas agora da nossa Escola Dominical, então permaneça aqui, nós vamos continuar nesse link aqui do vídeo do YouTube. E aqueles também que estão nos convidando, são convidados a permanecer aqui. Nós vamos ter uma palavra de oração antes de nós começarmos, e daí a gente prossegue, vou falar sobre o nosso tema, e nós já vamos começar então o nosso estudo bíblico desta manhã. Vamos orar. Obrigado, Pai Celestial, pela Tua bondade, pela Tua graça, pela Tua palavra que falou os nossos corações no culto de hoje. Obrigado, Senhor Deus, porque nós podemos bendizer o Senhor e, apesar de sermos pó, ainda assim, ó Deus, sermos objeto da Tua compaixão, do Teu amor e da Tua graça. Muito obrigado por isso. Pedimos que continue nos abençoando, esteja agora com os alunos da classe Novos Membros, que o Senhor esteja abençoando ali o Robson naquela condução da classe, e esteja também aqui conosco, ó Deus, enquanto nós olhamos para a Tua palavra nessa classe única de Escola Dominical. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém. Então, algumas explicações, não é? A primeira anotação que eu quero passar para vocês é que nós tínhamos aqui um planejamento diferente para esse mês. Esperávamos ter um preletor que faria um estudo bíblico em classe única, e acabou sendo modificado aquele plano original, e daí ficou esse espaço, né, para a gente ter mais um momento de classe única. Também a proposta, quando nós pensamos nessa classe única, seria fazer uma espécie assim de fechamento, né, daquela temática do curso de férias, quando nós falamos sobre aquele livro intitulado Gente Impossível. Então, aquele livro fez toda uma análise da nossa cultura ocidental, falou sobre a cultura ocidental que está perdendo a sua alma, e o modo como os valores cristãos, as verdades de Deus estão sendo varridas, vamos dizer assim, da cultura ocidental, e alguns desafios para a igreja, considerando esse fato. A ideia era a gente, então, nessa ocasião, falar um pouquinho mais sobre aquela temática. E daí aconteceram esses fatos recentes, né, dentro dessa semana que passou. Especialmente na sexta-feira, a gente teve um longo tempo conversando com o conselho e interagindo e trazendo informações diferentes e verificando como é que a gente deveria proceder, como é que a gente deveria caminhar. Existiu um desejo muito grande, né, do nosso conselho, da gente realizar a noite de louvor no sábado e realizar os cultos presenciais hoje. E, enfim, a gente chegou a todas essas deliberações, essas decisões que foram comunicadas agora mais cedo, né? E diante desses fatos recentes, então, que forçaram a gente a parar novamente com os cultos e as atividades presenciais, pelo menos até o dia 19 de março, a gente entendeu que realmente nós precisamos, nesse momento, de meditar sobre o pastoreio de Deus. E na mesma sexta-feira, eu publiquei ali no nosso grupo de WhatsApp o texto de Romanos 8, 28, e também, depois, no mesmo capítulo 8 de Romanos, os versículos 31 e 39. E naquela ocasião ali, naquela mensagem que eu mandei para o grupo, eu disse que a gente está passando por um momento difícil, mas que a gente tem essa expectativa, né, de vitória, firmados no nosso Redentor. E de lá para cá, essa passagem grudou na minha mente, no meu coração, e eu fui entendendo cada vez mais que eu devia usar esse momento agora da classe única para a gente falar sobre o texto de Romanos, capítulo 8. E é isso que a gente vai fazer, então,
nesta manhã, a minha ideia é falar um pouquinho sobre o pastoreio de Deus, baseado nesse texto da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, a partir do verso 26 até o versículo 39. Se você já está na igreja aqui há algum tempo, você vai ver que a gente já falou sobre esse tema, já falou sobre esse texto, melhor dizendo, a gente já fez uma exposição desse texto no ano de 2015, quando a gente estava fazendo as pregações sobre a carta de Paulo aos Romanos. Então, alguma coisa que você vai ouvir aqui vai ser semelhante ao que você ouviu em 2015, porque eu vou estar explicando o significado do texto, não tem como a gente dizer que o significado mudou, é o mesmo significado, mas a ideia é fazer algumas adaptações, algumas aplicações para essa nossa realidade agora da pandemia. Também, exatamente por conta disso, de tudo tendo acontecido muito rápido de sexta-feira para cá, ontem a gente teve reunião de conselho, então teve uma pauta administrativa de manhã também, e foram muitas coisas que se acumularam, então eu não preparei assim os slides, a gente não vai ter uma exposição de slides como nos outros estudos em classe única. O que a gente vai fazer realmente é abrir a nossa Bíblia, a gente vai estar meditando então no texto, estudando o texto e aplicando o texto até o final do capítulo 8. Então eu vou ler aqui, você é convidado a abrir na sua casa a sua Bíblia também, em Romanos capítulo 8, a partir do versículo 26. E a gente vai fazer essa leitura até o versículo 39. Então acompanhe aí a leitura da palavra de Deus e abra a sua Bíblia, esteja aí pronto para ir conferindo os versículos à medida em que a gente prosseguir no nosso estudo. Diz assim a palavra de Deus: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes, por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então esse é o texto para o nosso estudo. E por que a gente está trazendo o texto? Eu já falei rapidamente por quê, mas nesse momento de agravamento da pandemia, quando mais uma vez a gente está tendo de deixar de se reunir presencialmente, e é um momento também em que muitos de nós se sentem mais cansados, e alguns estão bastante abatidos, Tanto a gente está cansado desses protocolos de fechamento, a gente se sente cansado também do distanciamento social, alguns se sentem bastante desalentados por conta desse estado de coisas, Várias notícias que vão chegando e várias notícias tristes todos os dias,
Isso faz com que muitos de nós nos sintamos inseguros, ou então, às vezes, amedrontados. E eu quero dizer que se esse for o seu caso, né, se você se sentir inseguro e amedrontado, isso não é pecado, né, porque eu tenho ouvido alguns pregadores dizendo que ter medo sinaliza pecado, incredulidade e por aí vai, mas de fato eu creio que é absolutamente normal você se sentir inseguro ou amedrontado nesse momento, considerando esse estado de coisas, né? Porque nós terminamos de ouvir pelo reverendo Devani essa exposição tão bela aí no Salmo 103, e aquele versículo 14 que é impressionante, né? Dizendo que Deus conhece a nossa estrutura e Ele sabe que somos pó, né? Da mesma maneira que aqueles que têm filhos já passaram talvez por isso, né? De repente acordar no meio da noite, perceber que o filho está ali tendo um pesadelo, né? Ou então o pai ou os pais não acordam indo ao quarto do filho, mas às vezes o filho é que vem na cama do pai, né? Ou dos pais à noite, e quando a gente vê, tem lá um toquinho de gente ali subindo na cama porque está com medo, porque teve um pesadelo. E os pais, quando veem os seus filhos temerosos, eles não os julgam e nem ficam enfurecidos ou zangados com ele, dizendo que eles estão errados, mas, pelo contrário, fazem de tudo para acalentar o filho e ajudá-lo para que ele se sinta seguro e protegido. Eu creio que é assim que Deus está lidando conosco, se Ele nos vê inseguros, se Ele nos vê com medo nesse momento. Essa é a perspectiva que eu vejo, especialmente à luz daquilo que a gente ouviu no Salmo 103. Então, nós somos seres humanos premidos por preocupações diversas e que são bastante legítimas. A gente não está dizendo que se ceder à preocupação, se tornar agora prisioneiro da situação é o certo, mas preocupar-se e temer não é necessariamente pecaminoso. E em momentos assim, a gente carece de alento, e o alento está nas boas notícias de Deus. O alento está nisso que a gente chama de evangelho, isso que a Bíblia chama de evangelho. E essa carta de Paulo aos Romanos, ela é uma grande, talvez a mais sistemática, a mais organizada dissertação sobre o evangelho do Novo Testamento. Então, o que a gente vai fazer é dar uma olhadinha para esse texto, e especialmente pensar um pouquinho no contexto. Veja aí, se você está com a sua Bíblia aberta e você leu a partir do verso 26, você precisa entender que isso que Paulo está falando está dentro de um contexto. Ele está falando algumas coisas antes, a partir do verso 12. Na verdade, o capítulo 8 já começa, é um capítulo muito importante, porque ele começa falando dessa lei do Espírito de vida que nos livra do pecado e da morte, né? Ele vai dizer, inclusive, que o que era impossível à lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho. Ele diz isso em Romanos capítulo 8, versículo 3. Deus fez coisas impossíveis por meio dessa lei do Espírito da vida, por meio do envio do Espírito, da completação dessa etapa da redenção, que foi o envio do Espírito ao coração dos crentes a partir do Pentecostes. Então nós temos toda uma dissertação aqui sobre essa obra de Deus no Evangelho, essas boas novas do Evangelho, e o capítulo todo está falando sobre isso. Se você olha lá a partir do verso 12 até o verso 25, nesse trecho, Paulo está falando sobre dois subtemas, vamos dizer assim, muito importantes. Primeiro, ele está falando da nossa adoção como filhos, do verso 12 até o verso 17, a grande ênfase é essa. Ele vai dizer assim, no verso 15, não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. E ele prossegue, o próprio Espírito testemunha com o nosso espírito que somos filhos de Deus, e se somos filhos, somos também herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Então olha só que interessante, um primeiro enquadramento, nós somos filhos de Deus, e
o segundo subtema é exatamente esse: sermos glorificados, a esperança da glória. Nós fomos adotados como filhos, essa adoção como filhos nos assegura a nossa esperança em glória. Ele vai falar sobre essa esperança em glória a partir do verso 18, ele vai dizer que existe uma glória a ser revelada em nós no verso 18, ele vai falando dessa glória que vai culminar alcançando todo o cosmos, todo o universo. Então, por sermos adotados, nós temos esperança de glória. Isso é extremamente importante. Uma vez que somos adotados, agora Deus é o nosso Pai. Naqueles termos que a gente ouviu na exposição do reverendo Devanir no Salmo 103. Então agora nós podemos clamar pelo Espírito, Abba, Pai, ou Abá, Pai. É literalmente isso, paizinho. Esse termo Abá é o termo usado pelas crianças pequenas dirigindo-se aos seus pais, não é? No aramaico. Então, paizinho é uma intimidade nova. E veja só, nós agora então estamos na casa do Pai. Nós estamos na comunhão com o Pai, nós pertencemos à casa do Pai. Paulo vai falar sobre isso na carta aos Efésios. Nós passamos a comer na mesa do Pai, nós começamos a assimilar a cultura do Pai. Nós agora começamos a falar, a agir, sentir de modo semelhante ao Pai. E nós vamos desfrutando dessas bênçãos aqui, ainda que não estejamos completos aqui, ainda que estejamos aguardando a nossa redenção. Paulo vai dizer aqui no verso 18 a 25 que essa redenção virá, que aquele clamor de Paulo lá em Romanos 7, 24, né? Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Esse clamor vai ser atendido na consumação. Então vai haver essa completação da nossa adoção, isso que em Romanos 8, 23 é chamado de redenção do corpo. Vai haver aquele dia, então, em que todo o universo vai render glórias ao Pai, e que Cristo vai colocar todas as coisas debaixo dos seus pés. Isso significa, de acordo com o que Paulo ensina aqui em Romanos 8, que todos aqueles que seguem a Jesus Cristo, todos aqueles que sinceramente caminham com Deus nesse mundo, com Cristo nesse mundo, vão participar desse bom futuro, dessa glória eterna. Então esse é o contexto, é isso que precede as palavras que a gente leu aqui em Romanos 8, 26. Mas a grande questão é o seguinte: enquanto esse futuro não chega, essa glória de Cristo não chega, entre a era atual e a consumação, o que é que está reservado a nós? E aí a gente tem o próprio apóstolo Paulo dizendo no verso 17, ele diz: se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. E no verso 18, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada. O que é que a Bíblia diz que tem antes da glória? Sofrimento. É muito importante a gente entender a honestidade da Bíblia com relação a isso. E a gente precisa entender, inclusive, isso de maneira equilibrada. A Bíblia não está dizendo que a nossa vida nesse mundo, nessa terra, é só de sofrimento, não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia, inclusive, vai dizer isso, que nós temos coisas muito boas, tempos de refrigério, momentos de alegria, de júbilo, momentos em que recebemos dádivas de Deus, presentes de Deus aqui nesse mundo e que são realmente agradáveis, são alegres. A gente tem momentos de júbilo nessa terra. Deus, Ele não reserva para nós uma existência terrena marcada apenas por treva, ou sofrimento, ou dor, ou angústia. Não, tem muitas coisas boas que inclusive são usadas pela graça de Deus para configurar a nossa vida interior, a nossa saúde emocional. Então a gente pode entender que nessa vida existem momentos de desfrute, de muita graça e de muita alegria. Mas ainda assim, a gente vai ter esses períodos de bênção, de alegria e de bênção de refrigério, intercalados por tribulações, por sofrimento. Eu creio que isso se encaixa bastante nessa nossa situação de pandemia, nesse momento da pandemia. Como é que a gente pode proceder? Como proceder enquanto a gente passa por essa crise? O que a gente deve fazer a fim de resistir a esse tempo mau e prevalecer, continuar inteiro lá no final?
O texto de Romanos 8, 26 a 39 recomenda duas coisas. E aqui eu estou mantendo, inclusive, as mesmas divisões dos sermões de 2015, porque esse ensino realmente, eu creio que corresponde bastante ao texto. A primeira coisa que devemos fazer é orar. E a gente deve orar, mesmo não sabendo como orar. Paulo vai falar sobre isso aqui nos versos 26 a 27. E a segunda coisa que a gente deve fazer é encarar esses desgastes todos com aquela certeza do amor inquebrantável de Deus. Paulo fala sobre isso nos versos 28 até 39. Então vamos ver primeiro esse ensino inicial, não é? Ou seja, Paulo está dizendo, nós precisamos orar, mesmo não sabendo como. E ele diz isso no verso 26 e 27. O Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Então é bem interessante o que Paulo está trazendo para a gente aqui. Ele está dizendo, nós não sabemos orar como convém. É impressionante ele dizer isso depois de tudo que ele afirmou antes nessa carta aos Romanos, porque ele começa a carta aos Romanos mostrando isso, né, que Deus nos livra da sentença de morte do seu tribunal. Ele faz isso enviando Jesus para receber sobre si o castigo que nos traz a paz. E a gente fica emocionado com esse grande ensino sobre a redenção, o fato de Cristo ter se dado por nós. Mas apesar disso, da gente estar assegurado do ensino sobre a redenção, a pandemia chegou e as nossas pernas ficaram bambas. Nós fomos tomados por inseguranças no sofrimento. E alguns de nós talvez tenham essa plena consciência, né? Olha, como cristão eu preciso agora viver também à luz disso que Paulo já ensinou lá, porque Paulo, desde o capítulo 6 dessa carta aos Romanos, está chamando a atenção para o tema da santidade. Ele está dizendo que aqueles que agora pertencem a Cristo são convidados a caminhar com Deus de maneira santificada nesse mundo, abandonando os pecados conhecidos. E a gente então até entende isso, a gente se esforça para memorizar a palavra de Deus, a gente começa a cantar cânticos que falam sobre o cuidado divino por nós, não é? A gente canta, por exemplo, o hino 165, que diz, não desanimes, Deus proverá, Deus velará por ti. Mas a gente canta esse tipo de hino, e a gente continua tremendo por dentro por causa dessa provação. E alguns nessa fase, porque uma coisa é quando você tem uma provação que está mais ou menos assim na tua cabeça, tem um tempo mais ou menos para terminar, não é? É mais ou menos como uma pessoa que está ali internada no hospital e alguém diz para ele assim, o médico diz, olha, você deve ter alta daqui a 2 dias. Então ele passa ali por aquela provação, né? Aquela injeção dolorida no braço, aquelas coisas desconfortáveis, mas lá no fundo do coração ele está dizendo, não, isso aqui é só 2 dias, né? Aí quando chega lá no 2º dia, o médico diz, olha, surgiu alguma dificuldade a mais, você vai ter que ficar mais uns 3 ou 4 dias aqui. Puxa, isso abate bastante o coração. Então, muitos de nós estávamos pensando, como o reverendo Devani colocou, início do ano que vem, olha só, o nosso aniversário de 2021 já vai ser tudo diferente, né? A gente imaginava aí um mês de fevereiro já com acampamento na chácara, e a gente agora tendo toda a igreja presente aqui no aniversário. Então, alguns correm risco de ficar abatidos, e alguns correm risco de retornar para pecados antigos, como fonte de alívio, como fonte de satisfação. A gente sabe que Paulo está ensinando tudo isso, a carta aos Romanos está falando tudo isso, Cristo nos resgatou, Cristo morreu por nós, Cristo agora nos convoca e nos dá poder para viver uma vida santificada, mas quando chega a provação, quando chega o sofrimento, a gente às vezes se esquece de que essas coisas têm que ser trazidas agora e aplicadas para a nossa prática. Romanos 8 está dizendo, Deus faz o impossível, Ele fez o que era impossível à lei. Então nós fomos adotados por Ele, fomos incluídos na intimidade dEle, e Ele agora quer nos assegurar do cuidado dEle. Ele quer fazer com que a gente entenda que se cumpre em nós
aquela palavra de Isaías 40, 29 até 31. Faz forte ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Então, quando a gente junta, né, essas palavras de Paulo aos Romanos, essa palavra de Isaías, capítulo 40, a gente pode dizer isso, que Deus nos faz seus filhos e Deus nos faz subir como águias. Ele está dizendo, eu fiz e eu faço o que você não pode fazer. Isso é o Evangelho. E agora, ainda como parte do Evangelho, Deus está dizendo para a gente, caminhe por fé. Eu sou aquele que realiza o que para os homens parece impossível, mas a gente é inclinado a continuar, então, muitas vezes abaixo, aquém daquilo que Deus tem para nós. Nós somos dados ao abatimento. E o que a gente precisa, o que nos falta, de acordo com Romanos 8, 26, 27, é oração. Como é que nós devemos caminhar nesse momento de crise? Nós devemos caminhar orando, ainda que a nossa oração seja marcada por fraqueza, ainda que a nossa oração seja uma oração imperfeita, porque a gente não sabe orar como convém. É muito bonito o que Paulo diz na carta aos Romanos. Se você olhar com cuidado para essa carta como um todo, lá no início da carta, do capítulo 1, 18, até o capítulo 3, 20, Deus revela que nós não sabemos viver como convém. E agora, aqui em Romanos 8, 26, nós estamos aprendendo que nós não sabemos orar como convém. Então a gente precisa de Deus para viver, a gente precisa de Deus também para orar. Nós não somos bons entendedores da oração. E talvez você até vai ter que ser honesto nesse momento e ter que admitir isso. Será que de fato eu sou uma pessoa que aprecia a oração? Eu sou uma pessoa chegada em oração? Eu sou uma pessoa que de fato ora e que demonstra isso, que eu gosto de oração, orando de fato um bom tempo durante cada dia? A gente gosta hoje de postar a famosa mãozinha de oração ali nas redes sociais, né? Especialmente quando vão chegando os pedidos de oração, a gente vai vendo só as mãozinhas ali, ou então a gente coloca junto da mãozinha a palavra orando, ou em oração, alguma coisa assim. A gente também gosta de afirmar o nosso apreço pela oração quando a gente pensa na oração litúrgica. É tão bom quando a gente está nos cultos presenciais e tem a oração litúrgica, né? A gente pede para um irmão específico orar, e talvez você seja como eu. A gente fala, puxa, como eu gosto de ouvir a oração dessa pessoa, daquela pessoa. Algumas pessoas oram e a gente é edificado com isso. A igreja é abençoada com esses irmãos que oram na oração litúrgica dos cultos, não é? Mas a grande questão que se levanta é, será que nós oramos corretamente? Será que nós oramos com a constância devida? Será que nós oramos de todo o coração? Eu acho que parece que quando o texto traz aqui, nós não sabemos orar como convém, aquilo que convém seria nós orarmos com constância, sem esmorecer, como Jesus ensinou. Aquilo que convém seria nós orarmos de todo o coração. Aquilo que convém seria nós orarmos com amor, espiritualmente, como a gente canta no hino 4. Aquilo que convém quanto à oração, o correto seria a gente orar com calma e com boa disposição. Não orar naquele momento que você está o mais cansado ali, já no final do dia, né, só para dizer que cumpriu o ritual, né? Mas investir boas horas em conversa franca, em conversa deliciosa com o nosso Deus e o nosso Pai, com o nosso Deus triuno. Então, o que Paulo está dizendo aqui é algo muito interessante. Ele está dizendo, Deus é o nosso Pai, é o que ele colocou aqui no início, logo atrás, mas às vezes a gente tem pressa em sair da presença do Pai. A gente só quer deixar uma lista ali rapidinho em cima da mesa dele e sair rápido para as nossas atividades. Afinal de contas, o nosso dia é corrido, nossa agenda é muito cheia, e com isso a gente não aprende a orar com profundidade. Orar com profundidade é você orar até você ser inundado pelo amor e pelo poder do céu.
A gente precisa dessa experiência nesses tempos de pandemia. Orar com profundidade é a gente orar até sangrar, né? Metaforicamente falando aqui, quando a gente se refere à oração de Jesus em Lucas 22, 44. A oração dele foi tão intensa que o corpo dele produziu uma reação àquela intensidade. O Novo Testamento diz algo bem interessante. Ele diz que nós, agora que estamos em Cristo, nós temos acesso a uma glória que é superior àquela que foi vista por Moisés. Está lá em 2 Coríntios 3, 12 a 14. Agora, eu não sei se você se lembra, Moisés ele teve um momento de comunhão tão intensa com Deus que quando ele desceu do monte, o rosto dele estava brilhando. E que bom seria se as pessoas pudessem olhar para a gente nesses tempos em que há tanta insegurança, tanto temor, tanta fragilidade, e as pessoas pudessem olhar para a gente e perceber, tem algo diferente ali, e tem algo que traz uma serenidade diferenciada para a vida daquela pessoa. Mas isso só pode acontecer se nós aprendermos a orar como convém. Isso não vai acontecer se a oração para a gente for apenas um evento rápido, corrido durante o dia. Olha só o que tem acontecido, ou o que acontece. Acontece às vezes comigo, não sei se acontece contigo, mas de você se aproximar de Deus, começar a orar a Deus, e de repente parece que some o assunto. Quando a gente ora e o assunto acaba, isso sinaliza que nós não estamos sendo íntimos o suficiente de Deus. Significa que talvez a gente esteja até mergulhado em muitas coisas religiosas, até viciados em muitas tarefas, não é? A gente sua para tentar apresentar os nossos resultados religiosos diante de Deus. Alguns de nós dizem, eu quero evangelizar a África, mas a gente não gosta muito de participar das reuniões de oração. O fato basicamente é esse, né? Que nós somos convidados, somos convocados, quando nós pensamos nesse contexto do sofrimento, enquanto a glória não vem, enquanto o mundo perfeito não chega, o que nós devemos fazer? Vamos orar, mesmo sem saber como. Vamos desenvolver as nossas capacidades e habilidades de oração. Vamos nos tornar mais íntimos do nosso Pai Celestial. Vamos desenvolver mais disciplina para a oração. Que bênção seria se nós pudéssemos aproveitar esse momento, vamos pegar toda essa ansiedade e vamos convergir isso em mais momentos de oração. É triste quando a gente compara, né, e percebe, por exemplo, que os muçulmanos são muito mais disciplinados na oração do que os cristãos. O muçulmano está em qualquer lugar e quando chega a hora dele, ele pega o tapetinho dele, estende ali e vai orar nos horários dele. Os monges tibetanos, os budistas, são mais dedicados à oração do que os cristãos. Até mesmo aqueles católicos romanos penitentes, que não acreditam no evangelho bíblico, que são contrários à reforma protestante, a gente tem essas figuras de Teresa de Ávila, São João da Cruz, que são conhecidos por investir muitas horas por dia em oração. Isso sem mencionar esses grupos religiosos bem desmiolados, né? Que passam a semana em penitências, orações, campanhas, às vezes em montes, às vezes em cavernas. Nós presbiterianos temos uma sã doutrina, esse conhecimento do Evangelho. E Romanos 8, 26 está expondo aqui o nosso retrato, nós não sabemos orar como convém. E quem é que constata isso? Deus mesmo. O nosso Pai Celestial nos conhece muito bem, Ele sonda o nosso coração, e quando a gente entra rapidamente lá na sala dEle, para deixar na mesa dEle a nossa lista de pedidos e sair com pressa, Ele enxerga por detrás dos nossos olhos, Ele vê aquilo que está dentro do nosso coração, a gente sai rapidinho da presença dEle, pensando que a gente deixou Deus muito impressionado com a nossa religiosidade, mas Ele olha para nós, Ele nos sonda, enquanto saímos, e aí a gente pode dizer isso, ai de nós se nós não fôssemos filhos, porque aproximar-se de Deus assim, rapidamente, levianamente, seria até irreverente, seria até blasfemo, mas aleluia, nós somos filhos. Deus olha para esses nossos cacoetes, não é? E ao invés de nos fulminar, Ele nos manda ajuda. O texto diz,
o Espírito Santo nos ajuda. É como se Deus dissesse: Espírito Santo, ajude esse meu filho, essa minha filha. Ela precisa da tua ajuda na oração. Então é impressionante isso. Não apenas Romanos está dizendo que Deus é quem justifica, Deus é quem santifica. Deus também é quem toma a iniciativa de falar conosco. Ele se revela a nós e Ele próprio é quem estabelece um meio pelo qual nossas orações chegam até Ele. Ele envia Jesus Cristo para que a nossa oração chegue a Ele por meio de Cristo. Mas não apenas isso, a gente pode até organizar a doutrina dizendo assim: nós somos acolhidos na presença de Deus Pai, pela mediação de Deus o Filho, e a nossa oração chega até a presença de Deus, vinculada à intercessão eficiente, com gemidos inexprimíveis do Espírito Santo, diz o verso 26. Eu gosto muito quando o presbítero Gandolfi nos lembra disso, que é o Espírito Santo com gemidos inexprimíveis que leva a nossa oração diante do Pai. Nós nunca estamos sozinhos na oração, o Espírito Santo nos auxilia na nossa fraqueza. Quando nós oramos, às vezes a gente até pede algumas coisas que não correspondem à vontade de Deus, e de repente eu estou decretando e falando algumas coisas lá que não tem nada a ver com o que Deus realmente deseja realizar. Mas o Espírito Santo está lá nos ajudando, reparando a nossa petição, segundo a vontade de Deus. Olha só, é o que o texto diz. Ele vai levando ao Pai o pedido certo. Então é bem impressionante isso, não é? Do que a gente precisa para lidar com as durezas da vida, especialmente com essa pandemia. Sabendo que nós somos filhos, sabendo que nós somos herdeiros, nós devemos contar com esse socorro do Espírito Santo. Nós devemos orar, mesmo sem saber como, mesmo não sendo experts, mesmo ainda sabendo que não oramos como convém, mas devemos continuar orando. Então você é convidado, nós todos estamos sendo convidados, nesse contexto do aniversário, da celebração dos 84 anos, a orar ao nosso Deus mais e melhor, a estar buscando a presença do nosso Deus, a orar mesmo sem saber como orar. Isso nos conduz então a esse último ensino, e o último ensino é o texto exatamente que a gente citou ali para vocês na sexta-feira, não é? O apóstolo Paulo está levando o argumento dele a esse ponto. Ele vai dizer que nós podemos encarar os desgastes da vida certos do amor inquebrantável de Deus. Ele fala isso a partir do verso 28. A gente vai olhar para esse texto e vai ver a beleza disso. E a gente vai perceber que, quando o texto termina, a grande declaração do final é que nada nem ninguém absolutamente podem nos separar desse amor de Deus. O amor de Deus é inquebrantável, ou inquebrável, se você preferir assim. Paulo começa a carta aos Romanos dizendo: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1,16. Agora aqui em Romanos 8, ele está dizendo que o Evangelho é a grande declaração do amor inquebrantável de Deus por aqueles que Ele salva. Isso é assim porque nós precisamos dessas duas coisas. Nós precisamos de poder e nós precisamos de amor. Sem amor a gente desanima quando o sofrimento chega ao ponto crítico. E quando Paulo escreve, a gente precisa entender que ele escreve como quem sabe do que fala, como alguém que sofreu, que passou por tribulação na vida. Tem um momento muito bonito da vida de Paulo, Atos capítulo 18, 9 a 10. Ele está lidando com muitas tribulações, ele estava ali lutando, com muitas lutas no estabelecimento da igreja em Corinto. E aí Atos 18 diz assim: teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porque eu estou contigo. Essa frase, porque eu estou contigo, fez toda a diferença. E Paulo se levantou e enfrentou os obstáculos ali em Corinto e realizou a obra que tinha que fazer. Lá em Atos 23, 11, a gente tem um outro momento. Foi um tempo depois de Paulo ter escrito essa carta aos Romanos. Ele estava preso na fortaleza em Jerusalém, depois de ser interrogado pelo Sinédrio, e a gente lê assim: o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem,
pois do modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Paulo, você está passando por esse sofrimento e você deu testemunho em Jerusalém, agora eu vou te levar para Roma. Então, baseado nessas experiências, Paulo pode escrever assim, pode dizer de todo o coração essas palavras: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Existe um propósito nas circunstâncias pelas quais nós passamos nessa vida. Ele vai usar essa palavra, propósito, é uma palavra muito importante. Na Revista e Corrigida vai dizer assim, que todas as coisas contribuem conjuntamente. E lá na frente, para aqueles que são chamados segundo o seu propósito ou o seu decreto, na Revista e Corrigida. Aqui a palavra significa literalmente isso. Significa que Deus tem um plano, Ele rege o universo. As nossas vidas individuais, nossas vidas familiares, o nosso município de São José do Rio Preto, o nosso estado, a nossa nação, o mundo, o universo inteiro, tudo isso está encaixado em um propósito de Deus, tudo está debaixo da soberania de Deus. Isso é bastante reforçado nos versos 29 até 30, está dizendo aí que Deus nos conhece de antemão, é o que ele diz, porque os que de antemão conheceu, ou seja, Ele nos conhece desde a eternidade. Paulo está falando sobre a ideia de predestinação, de soberania de Deus na nossa salvação, o fato de Deus estabelecer um vínculo conosco antes mesmo de nós existirmos nesse mundo. Ele usa uma palavra aí que tem esse sentido de escolher, selecionar com antecedência. Ele diz, os que também conheceu, também os predestinou. Mas o que chama a atenção aqui é Paulo falar sobre um detalhe do plano, a finalidade última do plano, do propósito dele, a finalidade última de Deus no propósito desta pandemia para nós. Olha bem o que ele diz, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Eu não sei se você entende o ensino de Paulo aqui. A ideia é exatamente essa, que Deus vem ao mundo, a humanidade decaída, e Ele manda o seu Filho para reconciliar os pecadores consigo mesmo. Ele restabelece paz, e Ele então nos une com Cristo, nos envia o Espírito Santo, e agora Ele nos permite passar por sofrimento. Porque Ele faz tudo isso? Para nos fazer menos parecidos conosco mesmos e mais parecidos com Jesus Cristo, é o que ele está dizendo, para que sejamos conforme a imagem do seu Filho. A única solução para a mudança de caráter, de acordo com a carta aos Romanos, é ser moldado pelo Espírito Santo conforme o caráter de Cristo. A única solução para o nosso temperamento vulcânico, é que ele seja substituído pelo temperamento de Jesus Cristo. A única solução para o nosso coração medroso é sermos fortalecidos com a coragem de Jesus Cristo. A única solução para a nossa inclinação ao vício, ao desregramento, é sermos ajustados com o domínio próprio de Jesus Cristo. A única solução para sermos libertados do corpo dessa morte é sermos vinculados ao corpo vivo e glorioso de Jesus Cristo. E aqui nós temos esse adjetivo no verso 29, traduzido como conformes. Literalmente, lá no original Deus deseja que nós assumamos a mesma forma, que sejamos similares a Jesus Cristo. E como é que Ele faz isso? Como é que Ele executa esse plano? Primeiro Ele chama, depois Ele justifica, depois Ele glorifica. Verso 30. Então, a palavra de Deus nos convoca a perceber Deus agindo nesses detalhes da nossa história individual, da história da salvação, encaminhando tudo para o cumprimento desse seu plano, que é muito belo, que é muito rico em detalhes, e muitos porquês desse plano são reservados ao seu mistério, às coisas insondáveis desse seu decreto. Então, Deus decreta, aquilo que Ele decreta pode ser considerado já feito, por isso os verbos estão no tempo passado, aí nesse versículo 30, chamou, justificou, glorificou.
E aí nós somos colocados diante dos versos 31 a 39. Esses versos são maravilhosos. E basicamente o que esses versos estão dizendo é o seguinte: Deus não nos abandona nunca. Deus nos conduz a uma vitória esmagadora. A vitória que Deus nos dá é tão grande que nós temos uma palavra aqui que é única. A língua grega tem uma palavra que é traduzida, que é usada nesse contexto de vitória, a palavra nikao. É daí que vem essa ideia de vencedor, não é? Paulo aqui usa uma expressão hipernikao. Literalmente ele está falando hipervencedor. Nós somos hipervencedores. E aí a nossa tradução, a nossa Bíblia traz: nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então Paulo está chamando a nossa atenção para isso. Olha o que Deus fez no Evangelho, olha o que Ele faz no Evangelho. E daí, a partir do verso 30, ele transforma isso numa pergunta retórica: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Que coisas são essas? O Evangelho, o que Cristo faz, o que Deus faz a nós por meio de Cristo. Ele vai dizer literalmente isso: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Paulo está dizendo literalmente isso. Nós agora temos acesso a todas as riquezas, a todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, por meio de Jesus Cristo, como o mesmo Paulo fala em Efésios capítulo 1, verso 3. Nós estamos absolvidos de toda acusação, diz que nós somos justificados. Quem intentará acusação contra os eleitos? É Deus quem os justifica. Nós temos o Senhor intercedendo por nós. As nossas limitações e falhas estão cobertas pelo Evangelho, tudo mesmo, sem exceção. Tudo isso agora está sendo colocado sob essa obra perfeita de Cristo em nosso favor. E aí ele encaminha para o final dizendo isso: nada pode nos separar do amor de Deus por meio de Cristo, absolutamente nada. E isso é mencionado aqui por causa da nossa natureza. Nós somos fracos, a gente tende a se enfraquecer, a se fragilizar diante do sofrimento. Paulo está nos ajudando a lembrar: nós somos um povo de Deus. Nós somos um povo de Deus que de fato passa por sofrimento. Ele cita aqui o Salmo 44, versículo 2. Ele diz: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Ou seja, nós passamos por muitos tipos de angústia ou de sofrimento, mas o que nos faz fortes no sofrimento? O que nos faz segurar a onda? Só tem uma coisa, preste atenção, só tem uma coisa que nos faz segurar a onda, enfrentar altaneiramente o abatimento nesses tempos de pandemia e em qualquer outro contexto de sofrimento da nossa vida. Só uma coisa nos segura: é a certeza de que Cristo nos ama, a certeza de que nada pode nos separar dele, nada pode nos afastar desse bondoso, desse querido Redentor. Verso 35: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? E ele prossegue dizendo no verso 38: estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu não sei se você já percebeu isso, como o capítulo 8 de Romanos, ele termina com essa explosão gloriosa dessa revelação sobre o amor de Cristo, um amor que nos acolhe, um amor que nos capacita, um amor que nos anima. Então, basicamente, este é o ensino que a gente encontra nesse trecho da palavra de Deus. E é impressionante a gente entender o que é esse negócio chamado Evangelho, não é? Porque quem somos nós? Se a gente olha para a descrição que a carta aos Romanos faz de nós, essa carta começa dizendo que nós somos idólatras, que nós somos pecadores.
mas ao mesmo tempo Deus nos amou, Deus providenciou solução, Deus nos vinculou a si mesmo. E a graça de Deus, ela nos livra então daquela existência na lama, e ela garante o nosso futuro em glória. E enquanto essa glória não chega, enquanto nós somos bombardeados dia e noite, enquanto nós somos entregues à morte, no panorama mais sombrio, na hipótese mais terrível, na situação mais improvável, ou quem sabe gemendo sob a dor mais extenuante, ou atacados por todo o exército infernal, mesmo quando você é atingido, mesmo quando nós somos feridos, mesmo quando nós somos momentaneamente envergonhados diante dos homens, Romanos está dizendo uma coisa, preste atenção: Deus é por nós, Deus nos absolve em Cristo, Deus nos ama, e nele nós somos mais que vencedores. Isso me faz lembrar daquele trecho do hino 105, não sei porque de Deus o amor a mim se revelou, mas o fato é, se revelou, o amor de Deus se revelou a nós, nós podemos conhecer esse amor dele por meio de Cristo, e é nesse sentido que nós podemos nos derramar em gratidão. O salmo que foi pregado pelo reverendo Devani, ele é chamado de o Evangelho do livro de Salmos. É um salmo muito precioso. E vale a pena a gente se lembrar dessas palavras da Escritura, tanto no Salmo 103, como aqui em Romanos 8. Essas palavras falam de um amor inquebrantável. Um poeta do passado escreveu sobre esse amor no nosso hino 88, e naquele hino ele escreveu assim: e sempre me amarás, porque jamais inferno ou mundo poderão ao teu querer se opor, ao teu decreto, ó Deus, ao teu decreto eterno, ao teu amor, ó Pai, ao teu amor superno. Meu Deus, que amor! É sempre e todo amor. Então que Deus possa nos assegurar desse amor, possa nos consolar nesse amor, e que Ele possa conceder a você aí um excelente domingo, nesse desfrute da sua bondade e do seu amor nesse dia. Amém? Nós vamos orar terminando esse nosso momento. Quero fazer essa oração e com isso a gente encerra essa nossa classe única da nossa escola dominical. Na semana que vem a gente vai ter então o retorno das classes regulares, né? Então você que já estava ali participando das aulas na classe de vida cristã, estudando sobre a vida de Abraão, ou adolescentes e jovens estudando sobre amizade, ou a classe de famílias, aprendendo sobre celebração do matrimônio. Então não deixe de retornar semana que vem para a sua classe no Zoom. E hoje, lembrando, 18 horas, você é convidado a participar do nosso culto mais uma vez, exclusivamente será online, mas nós vamos cultuar a Deus de todo o nosso coração hoje às 18 horas. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua bondade que nos alcança no Evangelho, por Cristo nosso Redentor, e, ó Deus, porque nós podemos ter essa convicção, não baseada em achismo ou no nosso próprio sentimento, mas a convicção baseada no que está escrito na Tua Palavra, de que o Teu amor por nós é inquebrantável, e de que em Cristo, ó Deus, nós estamos guardados nesse amor. Que isso seja assim, que isso seja confirmado nos corações daqueles que estão ouvindo esta palavra, e que isso nos dê alento, força, que isso revitalize o nosso coração, enquanto nós, ó Deus, lidamos com toda essa situação, nesse novo momento do enfrentamento da pandemia. Nós pedimos a Tua graça sobre nós, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Um bom restante de domingo para você e para toda a sua família.